Mas hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Na verdade, eu queria que você entendesse uma coisa: ninguém constrói um prédio sem fundamento sólido e firme. E a tua fé tem que ser algo que se apoia em algo verdadeiro, em algo que tem fundamento na palavra de Deus. Essa lição, ela trabalha todos os fundamentos da nossa fé, te fazendo despertar para a importância de você ser alguém que, embora não seja pastor, embora não seja evangelista, embora não seja professor, você tem que ter pessoalmente uma convicção baseada na verdade. Você tem que conhecer a palavra. Nada justifica o fato de você não conhecer a palavra de Deus e a doutrina na qual a tua vida se apoia, porque você vive em função dessa doutrina. Você tem que conhecer para que você seja alguém que vive lá fora e que você não seja, como dizia a palavra, levado por qualquer vento de doutrina. Nós vivemos dias, esse período pós-moderno é um período onde a verdade não mais existe. Hoje nós não temos verdades, nós temos pensamentos em que você sempre é levado a pensar, mas será que isso pode ou não pode? As pessoas hoje, a sociedade hoje, ela rejeita aquilo que nós definimos como verdade. Então as pessoas hoje, elas estão procurando algo que é conveniente, algo que lhe faz sentir bem. E a palavra de Deus nem sempre nos faz sentir bem. Então você precisa conhecer a verdade. E é por isso que essas lições, o título é muito emblemático: a razão da nossa fé. Isso é sério, meu irmão. Nós não estamos aqui brincando. Nós estamos aqui te fazendo descobrir que você precisa ser alguém que sabe quais são os fundamentos da sua fé. Amém? Repita comigo: eu preciso conhecer a palavra e a doutrina. Então, nosso título é a Santíssima Trindade, um só Deus em três pessoas. Na verdade, nós queremos que você entenda que há coisas na palavra de Deus que nós verdadeiramente não explicamos, mas coisas que nós constatamos e que nós encontramos como clara e objetiva mensagem trazida por todos aqueles que Deus usou. A palavra de Deus nos diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o quê? O ensino. Então você está aqui para ser o quê? Ensinado. Então nós precisamos descobrir que a Trindade é uma figura que não se encontra escrita. Essa expressão Trindade, ela não está na palavra de Deus, mas ela é uma doutrina que foi construída a partir do questionamento, principalmente pelos fatos de que no Velho Testamento havia um Deus único. E de repente no Novo Testamento nós temos a figura de quem? De Jesus. Nós temos a referência à figura do Espírito Santo. Aí as pessoas perguntavam: mas como é que eu vou conciliar Jesus com Deus? Como é que é esse negócio? Jesus era Deus, como que funciona isso? O Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Qual o papel dele? Então nós precisamos entender que há uma necessidade da compreensão da Bíblia como um todo. O Velho Testamento, ele trazia uma revelação que foi coroada pela vinda de Jesus e pela manifestação após a vinda de Jesus do Espírito Santo. E nós vamos trabalhar isso aqui. Vamos lá. Eu queria traduzir dois textos que eu gosto muito da palavra de Deus, que te apontam nessa direção da firmeza. João estava passando por um problema muito interessante. João estava se debatendo contra doutrinas, o tal do docetismo. E João traz um texto muito interessante na sua segunda carta, que eu coloco lá. Presta atenção, olha a gravidade de nós sabermos o que é a verdade. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com o quê? Com esforço. João está dizendo: olha, cuidado, de
difícil, trabalhando pesado, nós construímos algo em vocês, só que vocês podem jogar isso tudo fora. E ele continua dizendo: mas para receberdes completo galardão. Olha o que ele vem a seguir: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela permanece, não tem Deus. E o que permanece, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. João está preocupadíssimo. Você sabe qual foi a maior luta que o Novo Testamento espelha para nós a partir de Jesus Cristo? A manutenção da pureza da doutrina cristã. Eu quero que você entenda que hoje nós estamos no ano 2000, né? O início da igreja ele foi marcado, e durante toda a sua história, marcado por inúmeras tentativas de Satanás de desvirtuar, de distorcer o Evangelho, de o homem não compreender as verdades do Evangelho. Então você e eu temos que ser vigilantes justamente por esse aspecto. E eu gosto muito de Gálatas, que também mostra um contexto onde Paulo lutava contra os judaizantes. Paulo estava vivendo um contexto de guerra, porque aquele evangelho que ele havia ensinado não estava sendo seguido. E ele fala: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Você sabe o que é anátema? Maldição, coisa errada, coisa que tem que ser deixada de lado. Paulo está dizendo: nem que se eu falar alguma coisa que vá além do que eu preguei, está errado. Então você e eu temos que ser cristãos que olham e que buscam na palavra. Por isso que crente que não conhece a palavra não consegue viver o que Deus tem. Por isso que a Bíblia hoje nos diz, aliás, nós vemos hoje um contexto de uma sociedade onde a igreja está levada por vários tipos de absurdos, porque tem muito pouca gente olhando na palavra. Cuidado, os dias não são fáceis. Continuando. A nossa verdade prática, aí nós estamos seguindo a lição, e a lição é bastante didática. Ela diz o seguinte: cremos em um Deus. Repete comigo: eu creio em um Deus. Pastor, mas tem 3 deuses? Não, tem um Deus. E esse Deus, ele existe na forma de 3 pessoas. Presta atenção nisso. Isso é um mistério. Isso aqui não é uma charada. Isso é um mistério que Deus nos coloca. Um Deus, eu creio em Deus, que se expressa através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são iguais em substância, em glória, em poder, em majestade. Vamos continuar. O texto áureo, aí nós temos a recomendação de Jesus, após cumprir a sua missão, ele traz essa direção para a igreja. E é interessante a gente percebendo como que Jesus vai colocando a figura da Trindade. Ele cuidadosamente fala: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Veja bem que nós dissemos que há um Deus que é composto por 3 pessoas distintas. Uma unidade feita por 3 pessoas. E é isso mesmo. E você precisa entender que Jesus, ele foi claro, objetivo, inquestionável, mesmo porque Jesus viveu um contexto onde ele foi aquele que suscitou essa discussão sobre a Trindade, no sentido de que ele se colocou como Deus. Então as pessoas não entendiam: mas vem cá, Jesus é Deus, mas ele é filho de Deus, ele é ou não é Deus? Como que fica esse negócio? Se o Deus de Israel
Tanto é que os judeus, eles não aceitaram o que? Jesus por causa dessa questão. Não, nós adoramos a Deus. E eles não aceitavam a Jesus como o Filho de Deus. Na verdade, os judeus, eles queriam o Messias, mas eles também esperavam apenas aquilo que lhes trouxesse o resgate. Eles queriam Moisés, né? Os que os judeus queriam é ser livres de Roma. Assim como o povo judeu foi livre do Egito, eles queriam um libertador. Tanto é que o julgamento de Jesus, ele foi um julgamento político e religioso. Porque Jesus ele foi condenado porque, na verdade, os judeus, quando descobriram que eles não tinham autoridade, o Sinédrio não tinha autoridade para matar alguém, eles começaram a suscitar a dúvida de que Jesus, na verdade, queria usurpar o poder de Roma. Por isso que eles quiseram trazer para Jesus aquele que seria o que estaria usurpando Roma, senão ele não seria morto, porque a simples condenação no aspecto religioso de Jesus não traria a sua morte. Então Jesus ele suscitou logo essa discussão, e ele já fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É necessário entender que a doutrina da Trindade não é incompatível com a visão de um Deus único revelado no Antigo Testamento. Foi o que eu já disse a vocês. Nós estamos diante de uma progressividade ou de uma revelação progressiva de Deus. Aí nós vamos começar a ver as construções bíblicas que são chamadas de trinitárias. Trinitárias são aquelas que são consoante, que têm sintonia com a Trindade. A unidade da Trindade. Então vamos lá. Os textos, eles são extremamente ricos e eles nos mostram essa colocação das três pessoas que constituem o nosso Deus. 1 Coríntios 12, de 4 a 6. Ora, os dons são diversos. O Espírito é o mesmo. O Espírito está em letra maiúscula. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Num texto, Paulo já fala da Trindade, ele vai mostrando que sempre que ele aborda a identidade de Deus, ele sempre se preocupa em mostrar que as três pessoas da Trindade, elas têm papéis distintos, né? Mas elas estão sempre juntas trabalhando pela obra que foi concebida por Deus inicialmente. Continuando. A bênção apostólica. E essa bênção apostólica é uma das coisas que nós mais admiramos, nós mais gostamos, né? É gostoso, por exemplo, eu sou pastor, né? Então eu gosto mas mesmo quando eu estou em outro lugar, eu estou na minha igreja, né? Eu gosto de receber a bênção apostólica. A gente levanta a mão, a gente abre as mãos, simbolizando que nós cremos nisso aqui, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito. É interessante que isso aqui é uma síntese da missão de cada um dos componentes da Trindade. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus que enviou Jesus, e a comunhão que o ministério do Espírito Santo, ele é justamente o ministério de trazer essa koinonia, essa comunhão, esse amor, né? Atos fala que o Espírito, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é muito interessante como que essa bênção marca de uma maneira muito clara três pessoas que existem constituindo, formando esse Deus único ao qual nós adoramos e servimos, né? A fonte da graça do Senhor Jesus é o amor de Deus no Espírito Santo. Essa é a saudação trinitária
mais típica que é utilizada pelos doutrinadores que justamente lutam contra essa doutrina que nós vamos ver, que questiona a Trindade. O Deus trino e uno revelado. Vamos lá. Os textos, eles vão trazendo a ilustração muito perfeita, e quando a gente os lê, dentro da revelação do Senhor, a gente tem a clara visão daquilo que a lição deseja. Presta atenção. Há somente um corpo, um só Espírito, como fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Então nós temos ali o Espírito. Há um só Senhor. Ele está falando de quem? Jesus. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então nós vemos aqui a obra do Senhor. Deus nos chama através do Espírito Santo. Jesus é o nosso Senhor, é a fonte da nossa fé e esperança. Jesus teve o papel, vocês vão ver, né, nas outras lições, aí vai destrinchar o papel do Espírito Santo, o papel de Deus e o papel de Jesus. Não é o nosso objetivo hoje, mas você tem que entender que cada um deles, então, tem uma referência, porque exerceria o seu papel dentro daquilo que foi concebido por Deus inicialmente, tá certo? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em poder, glória e majestade, cada um dentro da sua atuação. 1 Pedro 1:2, eu estou trazendo para você versículos que mostram essa ênfase. Nós estamos tratando de cartas de Paulo, cartas de Pedro. Foram homens que foram usados por Deus para trazer justamente essa revelação do que seria a Trindade, detalhando que eles existem e que eles trabalham em unidade. Ou seja, é a unidade na Trindade. 3 pessoas trabalhando de acordo com um projeto único. E eles são um Deus. Perfeito? Continuando, vamos lá. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, Deus, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Novamente, esse versículo mostra os 3 componentes da Trindade, trabalhando em unidade, jamais cada um para um lado. Jamais cada um fazendo algo que não se ajuste, que não se integre, que não se harmonize. Essa é a grande preocupação dessa parte da lição. A manifestação de Deus na história do homem se dá de forma pessoal em funções distintas. Cada um teve o seu papel na história da humanidade. Isso é legal que você entenda. As pessoas da Trindade, presta atenção nisso aqui, tem vontades separadas, porém nunca conflitantes. É o que eu acabei de dizer para você. A narrativa bíblica sempre preocupa-se em trazer a figura do Pai, a figura do Espírito e a figura de Jesus unidas em prol de um objetivo que seria o quê? O resgate da própria humanidade. E nós vemos aqui 3 textos. Primeiro, Lucas 22:42, é Jesus no momento de profundo sentimento e sofrimento. Ele chega e ele se vê diante da proximidade da sua morte. Jesus seria colocado diante daquilo que era o maior vitupério, a maior ofensa a Deus, que era o quê? O pecado. Jesus, na verdade, estava diante da realidade mais agoniante que você possa imaginar. Na verdade, para nós como homens é muito difícil entender e sentir e ter a revelação do que Jesus sentiu quando foi colocado diante do nosso pecado. Não tem jeito de expressar com palavras.
E o nosso maior desafio é nós entendermos isso, que o santo, aquele que não conheceu o pecado, como Paulo diz, ele se fez pecado por nós. E no momento em que Jesus é confrontado com o momento mais difícil, ele fala isso, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, mas não se faça segundo o quê? A minha vontade, e sim a tua. A lógica de Satanás foi justamente tentar quebrar essa unidade. A lógica do diabo foi fazer com que houvesse uma cisão, uma divisão, em que Jesus não fosse aquele que cumpre a vontade do Pai. Jesus sofreu profunda e intensamente no momento em que ele se viu diante do preço do nosso pecado. O segundo texto, 1 Coríntios 12, 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está falando dos dons. João 6,38 diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, a ação do Espírito e a ação de Jesus sempre foi em sintonia com o Pai. Eles nunca divergiram ou se dividiram. O Deus uno e trino, vamos lá. Questões relevantes, importantes e que vão te fazer construir um prédio muito bonito. Jesus era Deus. Esse aspecto aqui, ele é o diferencial do cristianismo, em relação ao judaísmo, ao islamismo, ao espiritismo, às religiões orientais. Ninguém nega o valor e a capacidade de Jesus, nenhuma religião nega. Mas só o cristianismo lhe atribui a deidade. A deidade, na verdade, significa que Jesus ele tinha natureza divina. Deus, ele é um ser, eu queria que você entendesse isso, autoexistente. O que é um ser autoexistente? Jesus, Deus e o Espírito Santo sempre existiram. É complicado para nós. Não há início. Você consegue imaginar alguma coisa que não tem início? É Deus. Então, Jesus ele não foi criado. Satanás, ele foi criado. Eu quero que você entenda isso, porque você precisa entender as coisas do mundo espiritual sob a ótica da palavra. Portanto, a autoexistência de Deus expressa que Jesus, ele sempre foi Deus. E todas as doutrinas como Testemunha de Jeová, Vozes da Verdade, o próprio Espiritismo, se você conversar com uma pessoa que professa, né, o Espiritismo, ele jamais vai agredir Jesus. Ele vai falar: Jesus é um espírito de luz, uma pessoa sábia, né? Se você conversar com um oriental, ele vai dizer que Jesus, ele era um cara, eu esqueci o termo certo, alguém muito elevado e muito superior. Como é que é? Eu vi aqui. Mestre, coisas desse tipo. Mas Jesus era Deus. Essa é a diferença que nós, como cristãos, temos que entender. Então a gente está lá, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo o quê? Era Deus. Acabou, meu irmão. Então, a grande questão da humanidade é aceitar Jesus como Deus ou não aceitar. Jesus é a espada de Damocles na cabeça da humanidade. Jesus é a pedra de tropeço. Jesus é a pedra angular. Essa é a base da tua fé, meu querido. O papel de Jesus, a natureza de Jesus é a diferenciação da fé cristã. Cristã vem de quem?
de Cristo. Eu quero que você entenda isso é muito claro, muito objetivo, e você precisa perceber, principalmente quando a gente vai aí fora, quando as pessoas não reconhecem isso. O homem fala assim: nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo. Deus fala conosco através de Jesus nas páginas da Bíblia. E Deus fala conosco através do Espírito. Mas eu quero que você entenda que essa centralidade de Jesus é muito importante. Então Jesus era Deus, ele era verbo, ele estava com Deus e o verbo era Deus. E Colossenses 2,9 traz o seguinte, presta atenção nesse texto, ele é muito forte. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vocês vão ver na lição a seguir, quando vocês tratarem lá, o Senhor e Salvador, é a próxima lição, a lição 4, que Jesus, ele é o quê? A encarnação de Deus. Jesus é a intervenção de Deus na história do homem, usando um corpo de homem. É como se o autor de uma história entrasse no romance que ele escreveu. Deus cria o homem, cria a história e entra para intervir nessa história, pessoalmente, através de quem? De Jesus. Então, quem foi? Quem é Jesus? Jesus é o Deus encarnado. Preste atenção nisso. Para que você não se deixe levar por conversa fiada. Gente que fala bonitinho, gente que tem discurso de generosidade, gente que tem expressões que expressam espiritualidade, mas que negam a deidade de Jesus. Quem nega não é de Deus. Quem entendeu, diga amém. Continuando. O Espírito Santo é Deus. A palavra mostra claramente uma harmonia, uma sincronia, uma lógica de Deus para resgatar o homem. E aí, o papel do Espírito é claro. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus. Você é santuário de Deus. E que o Espírito de Deus habita em você. É o Espírito Santo. Então, isso você precisa saber. Isso não é uma figura de linguagem. Isso não é uma expressão que traduz uma metáfora. Isso é a verdade. Você precisa entender isso, meu irmão. Porque quando nós entendemos que o Espírito Santo habita em mim, isso me traz uma revelação muito grande do que eu tenho que ser, do que eu tenho que viver. E principalmente me revela aquilo que eu preciso mudar. Amém? 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Uma clara referência à deidade do Espírito Santo. O Espírito Santo também é Deus. A Trindade é a única explicação para o fato de que Jesus e o Espírito Santo são pessoas que têm diferentes formas de manifestação junto com Deus, mas a unidade deles é clara. Cada um na sua missão, cada um no seu papel. Não esqueça disso. O projeto de Deus para a humanidade, presta atenção, isso aqui é muito interessante, porque aí você vê a lógica de Deus e o porquê da Trindade. Primeiro, Adão conversava com quem, senhores? Com Deus, com Yahvé. Adão teve um privilégio muito grande. Adão viveu aquilo que era o sonho de Deus para nós. A vida sem
pecado. Então Adão se relacionava com o Yahvé. Adão escolhe a independência. Deus, ele tem uma natureza. E o homem, então, precisava ter a sua volta para Deus. Só que, do jeito que o homem estava, não tinha jeito. Deus falou, eu preciso fazer esse homem voltar para mim. Eu preciso restaurar, resgatar esse homem. O que eu faço? Aí entra o papel de quem? De Cristo, de Jesus. Jesus é o que ele é? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, na verdade, é a justiça de Deus. O que Deus fez através de Jesus? Deus falou, Jesus não tem jeito, o homem não vai conseguir nunca pelas forças dele, pelos méritos dele, voltar a ter comunhão comigo. Só tem um jeito, é só se alguém pagar o preço, o erro que o homem cometeu. E Jesus então é colocado para fazer isso. Quando Deus olha para você, Ele não te vê, Ele vê Jesus. Você precisa entender isso, porque talvez você se ache bonito, bonzinho e bonitinho. Mas você, na verdade, teve um mérito. Você aceitou o que Cristo fez. Mas Deus, na verdade, colocou Jesus em você para que você pudesse ter vida com Deus o Pai. Por isso que o mérito é de quem? De Cristo. 1 Coríntios, Paulo fala, que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, por que te portas como se não houveras recebido? Paulo está dizendo, olha, deixa eu te contar uma coisa, você não tem nada, eu te dei tudo. E por que você se comporta como se você tivesse mérito? Isso é muito bom para esmigalhar, moer e tirar o nosso mérito e nos fazer entender que o mérito é de Jesus. A igreja será tanto mais forte quanto nós conseguirmos enxergar isso. E é justamente isso que nós estamos tentando colocar. Jesus, ele veio para o quê? Restaurar a nossa ligação com Deus. E o Espírito, após a obra de Jesus, é enviado ao mundo, certo? Mas o mais legal é que ele é enviado ao mundo e ele vem para viver dentro de nós. Isso me faz pensar um pouquinho. O Espírito Santo, nós estamos na era da dispensação. O Espírito Santo está aí. Mas ele vive em mim. Isso é forte. Então eu quero que você entenda isso. Esse foi o projeto de Deus para nós. E o projeto de Deus, presta atenção, é nos fazer como Cristo. Esse texto é muito legal. Presta atenção, Romanos 8, 29. Também nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Jesus, ele era o unigênito do Pai, que se transformou em primogênito. Unigênito é o quê? Ele era o Filho único. E através do sacrifício de Cristo na cruz, ele passou a ser o quê? O primogênito. Entenda isso, perceba isso. As analogias de representação da Trindade, eu pesquisei, eu achei muito legal, porque às vezes as pessoas ficam questionando a Trindade, né? E eu investiguei, eu achei muito legal ver como é que o ser humano consegue fazer algumas relações que podem expressar. E, na verdade, a analogia é uma comparação com alguma coisa palpável que te dê uma visão, te dê uma ideia. E nós temos aqui 3 figuras da natureza que expressam ou que ajudam a nos entender a Trindade, né? O que é o tempo? É o passado, o presente e o futuro. E até é difícil da gente dizer o que é presente, o que é futuro, porque o que eu já disse já se tornou passado. O que é o espaço? É a largura, a altura e profundidade. São aspectos interessantes que nos ajudam a entender que é uma coisa e que tem 3 coisas.
e que cada uma delas existe. E eu gostei muito também dessa questão da matéria, né? O sólido, o líquido e o gasoso. Isso tudo são metáforas para a gente entender essa questão de ser uma coisa só, mas ao mesmo tempo de serem três coisas que a constituem. Crenças inadequadas, vamos lá. Existiam os monarquianistas dinâmicos. Essa palavra monarquianistas, eles estavam dizendo o seguinte, que na verdade não existia, esse negócio de trindade não existia. Existia um Deus. E esse Deus, ele fazia o papel de acordo com a situação. Eles negavam Jesus e negavam a obra do Espírito. Então eles ensinavam que Jesus, na verdade, recebeu o poder somente a partir do batismo. E que até então ele era um homem comum, e que não tinha nada mais. Então, na verdade, Jesus seria um mero profeta. Outros afirmavam que Jesus era um homem que tinha ressuscitado. É como Lázaro. Lázaro foi um homem que o quê? Ressuscitou. Então eles diziam isso. E todos eles negavam a deidade, a natureza divina de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele suscitou essa discussão, como eu falei no início da lição. Então você precisa entender isso. Então esses monarquianistas, eles tinham esse credo, essa forma de pensar. Existiam os modalistas, parecido. Só que eles diziam o seguinte: Deus usa máscaras. Tem hora que ele bota a máscara do Pai, tem hora que ele bota a máscara do Filho, e tem hora que ele bota a máscara do Espírito. Esse monarquianista modalista é chamado de unicista. Eu botei lá em letra maiúscula, porque essa é a doutrina que nós devemos combater de maneira veemente, intensa. Porque ela nega justamente o que nós estamos falando, essa natureza de quem? De Jesus. Então Deus seria um só, eles negam a figura da Trindade, eles negam o papel do Espírito e negam o papel de Jesus, tá certo? E a lógica deles é que Deus é Jesus e não que Jesus é Deus. Expressando essa lógica de que Jesus uma hora é Deus, uma hora ele é o Filho, outra hora ele é o Espírito, e não que são três pessoas, tá certo? E existe um cara chamado Sabéria, no final do 2º século, que ele bateu muito nisso. Então existe o chamado sabelianismo, né, que foi uma doutrina profundamente combatida. E terceiro, existe o tal do arianismo, que foi uma pessoa relevante, um pensador lá do 3º século, do 4º século, que dizia o seguinte: Jesus, ele era divino, só que ele seria como os anjos. Ele não seria alguém que teria deidade. E ele era de uma classe superior ao homem, mas inferior a Deus. Então coloca uma natureza de Jesus diferente, como um ser espiritual criado, e Jesus não foi criado. Entenda o que eu estou te falando, Jesus não foi criado, Deus não foi criado, o Espírito Santo não foi criado. Essa é a lógica, essa é a marca que nós temos que aprender, essa autoexistência de Deus, tá? Então Jesus teria sido criado depois, não seria autoexistente. Ele seria o mais elevado dos seres humanos, mas não seria Deus. Ele seria um profeta, né? Alguém que Deus teria levantado e criado. Respostas às objeções, vamos lá. Os unicistas, eles afirmam que a Trindade é uma invenção do Concílio de Nicéia, por ordem de Constantino. Então existe uma guerra em relação à doutrina da Trindade. E nós vimos que houve um concílio mais tarde, no final desse século, aí, que expressou a utilização, que firmou a utilização da palavra Trindade, porque essa palavra conseguiu unificar a percepção das pessoas em relação ao fenômeno da Trindade, tá certo? E houve um homem de Deus chamado Tertuliano, né, que ele já tinha formulado essa questão, formulado essa lógica da Trindade. Então, isso foi motivo de muita celeuma na época. E esse concílio de Nicéia, ele não tratou desse tema ou dessa
matéria. E a definição, aí nós vamos ver aí, ó. Tertuliano foi quem inventou, quem recebeu de Deus essa revelação da utilização da expressão trindade. E ele coloca, né? Todos são um por unidade de substância, embora ainda esteja oculta o mistério da dispensação que atribui unidade na trindade. E ele coloca de uma forma clara, um só Deus, portanto a essência, a substância e o poder são um só. Mas a diferença está no grau, na forma e na aparência dessas pessoas. Então, Tertuliano foi aquele que Deus usou para dirimir essa discussão. E no Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, é que houve o tal do credo atanasiano, ou credo de Atanásio, que sedimentou, solidificou, marcou a formulação de uma lógica que até hoje perdura e que é aceita pela igreja cristã, tá certo? Ela teve base nos trabalhos de Atanásio, ele combateu muito os arianistas, né, com aquela tese que Jesus seria um meio-deus, e ele traz justamente essa questão da doutrina do Espírito Santo, e sempre reiterando a importância da figura da Trindade. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é viva e verdade. Senhor, livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos de tudo, ó Pai, que destrói a nossa correta percepção do Senhor. E faz-nos a cada dia, Pai, homens que manejam bem a palavra, e que não têm do que se envergonhar, e que Te conhecem, e que conhecem a doutrina sã, que nos levará a uma vida abundante com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.